porque a gente está lançando, a gente lançou essa semana, hoje está liberado para todo o público, mais um documentário. Você sabe que aqui no UOL, no canal UOL, a gente tem feito documentários muito interessantes, contando histórias, que são histórias importantes e que marcaram o nosso país. E esse documentário que está em lançamento nessa semana aqui no canal UOL, ele conta uma história muito trágica, a morte de um menino de apenas 1 ano de idade. E isso veio a público justamente por ele ser filho de um lutador de MMA, que é o João Tigre dos Santos. O nome desse documentário é Nocaute, Golpes de uma Tragédia. Vamos assistir um trechinho e na sequência a gente conversa com o autor desse documentário. Qual o nome completo, senhor? João dos Santos Tigre! O pai e a madrasta estão presos há quase 2 anos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje foi porque Deus me trouxe até aqui. A senhora é acusada de ter matado a criança Rodrigo Moura Santos. O cara fez um negócio desse com o filho dele, não merece nem estar vivo. Luta MMA profissionalmente. Lutador de MMA, Joel Artes Marciais. Uma pessoa monstra ali embaixo do meu teto e eu achando que não era aquilo. Ela pagou e pagou muito pela morte dessa criança. Eu posso contar desde o começo o que aconteceu? Deixa eu tomar água. Nocaute, Golpes de uma Tragédia. Assista o documentário com exclusividade no Wallplay. A gente já está com o Adriano Wilson aqui, que é repórter do UOL, autor desse documentário. É uma história muito forte, né? Porque ele acabou sendo preso pela morte do filho, depois que ele foi solto. A mulher, né, a mãe da criança, que acabou sendo condenada pela morte do filho. É um drama muito forte e uma história absolutamente real que o Adriano nos conta. Olá, Adriano. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso All News mais uma vez. Boa tarde, Fabiola. Obrigado pelo convite. Essa história, esse documentário é um resultado de 5 anos de investigação, de pesquisa, de apuração que eu conduzi no UOL. Eu era interessado já pelo tema do MMA, já tinha publicado um livro sobre um lutador de MMA, e lá em 2018 eu fiquei sabendo sobre essa história, né? A primeira notícia que surgiu é que o Joel Tigre, que era um lutador que era conhecido ali no interior do Mato Grosso do Sul, na região dele, em Dourados, ele tinha sido preso sob suspeita de matar o próprio filho, o Rodrigo, um bebê de 1 ano. Obviamente essa história chamou muito a minha atenção, ela causou uma repercussão grande ali na região, e aí eu comecei a investigar um pouco mais sobre o que tinha acontecido nesse caso. E eu tive acesso ao processo, entrevistei testemunhas, entrevistei pessoas que conheceram o Rodrigo, conheciam a dinâmica da família ali, e uma coisa me chamou a atenção no começo é que o Joel, que a gente está vendo aí nas imagens, ele não estava presente no local onde o filho dele morreu. Então, ele foi preso sob suspeita da morte do filho, mas o processo, as investigações conseguiram provar que ele não estava presente na hora do crime. Então, isso me chamou a atenção, porque se ele é suspeito pela morte do próprio filho e ele, no fundo, é inocente, imagina o tipo de injustiça que essa pessoa, que esse lutador, estava passando naquele momento, né? Preso pela morte do filho, o filho foi velado sem a presença dele, foi enterrado, ele não pôde estar presente ao enterro e ao velório do Rodrigo. Então, eu passo a investigar esse caso, investiguei durante muito tempo, em 2020 a gente lança uma reportagem, a gente publica uma reportagem no UOL Adriano, sobre esse caso. Ele ficou quanto tempo preso? Porque, ele ficou desculpa preso... parar, mas só para a gente ir entendendo a lógica da história, porque é muito assustador, né? Ele não estava nem em casa, como você falou, né? Na sua reportagem, ele estava chegando até de uma padaria no momento em que ele acabou sendo detido. E aí ele ficou quanto tempo preso? Ele ficou 1 ano preso. 1 ano preso. Ele ficou 1 ano preso por um crime que ele diz que não cometeu, né? Ele era auxiliar de padeiro, ele era lutador de MMA e trabalhava como auxiliar de padeiro nessa padaria. Ele recebe uma ligação de casa dizendo que o filho dele estava passando mal. Ele pega a moto, chega em casa e já encontra o Rodrigo morto. Ao lado dele estava a Jéssica,
que era a madrasta do Rodrigo. Então, ele e a Jéssica foram presos, na delegacia eles prestam depoimento e o delegado encontra algumas contradições no discurso dos dois e, por isso, mantém a prisão dos dois. Eles ficam presos durante o tempo. Durante a produção do documentário, a Jéssica permanecia presa. O Joel saiu, eu entrevistei o Joel no dia que ele saiu da prisão e ele fala que ele foi vítima de uma injustiça, ele acabou sendo condenado pelo crime, mas o crime de homicídio culposo, no qual, segundo os jurados, ele não teria tido a intenção de matar o Rodrigo. Um detalhe interessante e muito trágico, é uma história, como o próprio nome do documentário fala, é uma história de uma grande tragédia, na verdade, várias tragédias em torno da morte dessa criança. E um detalhe que os legistas encontraram no corpo do Rodrigo é que ele tinha vários hematomas de várias colorações diferentes, o que eram indícios de que ele sofria maus tratos já há bastante tempo. Então, os jurados consideraram que o Joel se ele não matou diretamente o Rodrigo, ele contribuiu para a morte dele porque ele teria sido negligente nos cuidados com o próprio filho. Então, ele foi condenado por homicídio culposo e a gente procurou entrevistar não só o Joel, como todas as pessoas que conheceram essa família, conheceram o Rodrigo, para que a gente pudesse contar essa história a partir de todos os lados dela. Né? Você sabe que toda a história tem vários lados, e o nosso documentário procura contar essa história a partir de todas as perspectivas dele. O Adriano, é possível dizer que ele é inocente, que ele foi injustiçado? É a pergunta central assim, no documentário, que a gente procura apresentar os elementos para que o público chegue a uma conclusão. Ele, de fato, foi condenado, ele não recorreu dessa sentença, ele diz que ele não recorreu porque, na visão dele, se ele recorresse, ele poderia ter ficado mais tempo na cadeia. Então, como ele foi condenado e a pena dele foi menor do que o tempo que ele já estava preso, então ele saiu no mesmo dia que ele recebeu essa sentença. Então, ele resolveu não recorrer dessa sentença. Se ele é inocente ou não, bom, aí eu deixo para o público que vai ver o documentário tirar essa conclusão. A justiça não o considerou inocente, né? Porque ele foi condenado. A justiça o condenou por homicídio culposo, no qual o réu não tem a intenção de matar. Mas o que para a justiça ficou, pelo menos para os jurados, ficou claro, é que a negligência dele contribuiu para a morte do Rodrigo. Ô, Adriano, eu sei que é muito duro, mas o menino morreu como? Tem informações? No documentário vocês contam de que maneira o menino foi morto? O menino Rodrigo, de 1 ano? Sim, o que a investigação concluiu é que a madrasta, a Jéssica, estava em casa, estava cuidando não só do Rodrigo, como da outra filha do Joel. O Joel, naquela altura, tinha 2 filhos, o Rodrigo e outra menina mais velha. E ele delegava os cuidados das 2 crianças para a madrasta, para a Jéssica. Então, a Jéssica passava a maior parte do tempo cuidando das 2 crianças. Então, nesse dia, ela estava com os 2, o Rodrigo começou a chorar, a Jéssica não soube como lidar com o choro, ela achava que ele estava com um problema para fazer cocô, começou a apertar a barriga dele, colocou ele numa bancada que tinha na cozinha, em dado momento ele caiu da bancada, começou a chorar mais ainda, ela não soube o que fazer, apertava a barriga achando que assim a dor ia passar, e nisso o Rodrigo teve o fígado dilacerado, foi realmente uma morte muito violenta, e ele parou de respirar, ela apertava o pescoço dele, ao apertar o pescoço dele, ela tornava mais difícil a respiração da criança, então ela acabou morrendo nesses poucos minutos ali de desespero da Jéssica, e ela diz que ela não sabia o que fazer ali e ela fez o que podia fazer, mas para a justiça ela acabou sendo condenada aí sim por homicídio doloso, e no momento da produção do documentário ela estava presa. E ela já está solta agora? Os 2 estão soltos? O Joel saiu da cadeia, seguiu a carreira, e a Jéssica, infelizmente, faleceu na prisão. Ela morreu na prisão? Sim. Isso é o que a gente conta no documentário. E morreu do que na prisão? Ela cometeu suicídio. Nossa, a história é uma história gigante, né, Adriano? São várias tragédias, uma
ligada à outra. É uma história que começa com a morte de uma criança e ao longo da investigação a gente vai descobrindo todas esses desdobramentos que culminam, infelizmente, na morte da Jéssica na prisão. Ô Adriano, e o Joel, ele acabou sendo solto, mas ele foi condenado. E por que que ele não cumpre? Ele foi condenado a quantos anos de prisão? E por que que ele está solto? Ele foi condenado a 1 ano de prisão. Ele já tinha ficado 1 ano e 7 meses. Então, ele ficou mais tempo preso do que a condenação dele. Por isso, ele foi solto. Ah, é A porque a condenação por condenação homicídio dele. culposo, Ah, tá. Foi ela, isso, a né? condenação por homicídio culposo, a pena é menor do que a de homicídio doloso. Porque, segundo a lei, no homicídio culposo, o réu não tem intenção de matar. As ações dele podem contribuir para a morte da vítima, mas não há uma intenção. Logo, a pena ela é menor. Então, ele Agora, pegou uma pena menor do que o tempo que ele passou na prisão. agora, o que que a justiça considerou, né, na condenação do Joel? Porque ele não estava lá no local. Você falou por negligência, pelo fato de ele ter deixado o filho com a madrasta, qual foi a motivação da condenação do Joel? Principalmente as marcas no corpo do Rodrigo. Então, ele tinha hematomas com colorações diferentes. Então, um hematoma mais roxo, um mais amarelo, um mais escuro. Então, esses hematomas foram um indício de que ele sofria maus tratos continuamente, durante um período longo de tempo. E a maior parte desse período ele passava sob os cuidados tanto do Joel quanto da madrasta. Então, para os jurados, e essa foi a tese do Ministério Público, a tese que os jurados aceitaram e concordaram, o Joel, ele sabia dos maus tratos pelos quais o Rodrigo passava, e ele era de alguma forma negligente ou conivente com esses maus tratos que, ao final, vão levar o Rodrigo à morte. Então, foi essa a consideração que os jurados tiveram para condenar o Joel por homicídio culposo. Nossa, que história. Ó, isso aqui é É, só um resumo para que você possa acompanhar o documentário. Tá disponível no YouTube, né, Adriano? Para quem quiser no canal UOL no YouTube tem. O documentário tá no Prime, né? UOL Prime no o All YouTube. Prime e o All Play, isso. O UOL Prime e o UOL Play no YouTube. E também na nossa página do UOL você também consegue o link por lá. Olha, parabéns, Adriano, que vem fazendo aí um trabalho incrível aqui no UOL. Mais uma história a ser contada, um filme aí, um documentário muito, muito dramático e curioso dessa história que abalou todo o país há muito tempo. Faz quanto tempo essa história? 6 anos, não? O crime foi em 2018, em agosto de 2018. Agosto de 2018. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada e até uma Obrigado. próxima.